Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Darlan Souza e eu vou trazer um conteúdo muito bacana para você sobre a Maratona de Berlim. Separei então alguns tópicos aqui. Eu fiz algumas perguntas para vocês no meu Instagram e algumas pessoas responderam o que seria o assunto mais interessante. Então, separei alguns tópicos aqui para ficar mais fácil sobre a Maratona de Berlim. Tá aqui, 2019. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre Six Majors, rapidamente. Vou falar um pouquinho sobre logística, sobre parte técnica da prova e também um pouco sobre a cultura alemã, principalmente em Berlim. Bom, vamos lá então. Sobre a Six Majors. Para quem não sabe que a Six Majors, eu já fiz aqui um conteúdo nesse canal, mas eu vou reforçar aqui, as Six Majors são as 6 maiores maratonas do mundo. Então, Six Majors, 6 maiores maratonas do mundo. E são elas, Nova York, que eu já fiz ela, inclusive tem vídeo no canal aqui falando sobre ela. Berlim, que acabamos de fazer aqui. Londres, Chicago, Boston e Tóquio, no Japão. Então são essas 6. Se você completa o ciclo dessas 6 maratonas durante um certo período, você recebe uma medalha chamada Six Majors Medals, que é uma medalha grande, onde tem o símbolo de cada uma das cidades. Inclusive, já postei pra caramba essa medalha no meu Instagram. Bom, então, essa Maratona de Berlim faz parte desse ciclo de grandes maratonas no mundo. O que destaca essas 6 grandes maratonas no mundo? O que destaca é a qualidade dela. Ela tem que passar por um crivo de uma organizadora que é patrocinada pela Abbott. Então, para que uma maratona seja Six Majors, elas se reuniram, os organizadores, e definiram que a prova tinha que ter alguns pré-requisitos, como, por exemplo, a organização teria que caprichar nos pontos de hidratação, nos pontos de controle, nos pontos de inscrição. São vários pré-requisitos que foram estabelecidos entre eles para que a maratona, então, se tornasse algo fascinante, algo atraente. Além disso, a gente também sabe que essa maratona atrai maratonistas profissionais do mundo todo com uma premiação alta, então isso também é uma das situações onde eles acabaram concordando, que deveria haver uma premiação alta. É uma prova, todas as provas das Six Majors correm em média aí 50 mil pessoas por prova, só para vocês terem uma ideia, né? E uma outra coisa que eles combinaram também era de não conflitar as datas. Então, se você vê, as datas não são muito próximas, tem sempre um delay aí de pelo menos um mês. Então é bacana, né? Por exemplo, agora completei Berlim, dia 29 de setembro, e Chicago, que eu farei que é a próxima, apenas no dia 14 de outubro. Então aí vai dar 2 semanas. Mas elas não conflitam no mesmo dia, pelo menos aí tem um delay aí, como eu falei, de um mês, mas essa aqui deu 2 semanas, só pra vocês terem uma ideia. Então essa é uma das coisas que eles combinam. Esse ano, então, a medalha da Maratona de Berlim, ela homenageou esse cara aqui, que é um dos organizadores que faleceu. Então eles registraram aqui, a medalha está em relevo, como vocês podem ver, já teve medalha que uma vez foi o Ronaldo da Costa, o nosso brasileiro, que foi recordista, e teve um ano que foi Eliud Kipchoge, que é o atual recordista da Maratona de Berlim e recordista mundial em tempo de maratona com 2 horas e 1. Então teve um ano que foi o Eliud e esse ano eles homenagearam o Lutz Derknow, que era um dos organizadores da maratona, que também faleceu. Então a fita tem as cores da Alemanha, de Deutsch, como eles falam. Então essas são as Six Majors. Para participar delas é muito simples. Você tem que se inscrever no site delas, todas elas têm site, London Marathon, Berlim Marathon, Tóquio Marathon, todas elas são assim. Você se inscreve, se você for sorteado, você paga e corre. Ou você tem que pegar e comprar por uma agência. No Brasil existem algumas agências que vendem esse pacote, eu sempre indico a Sub 4, que é a nossa parceira. A Sub 4 vende os pacotes, então, caso você queira participar dessas Six Majors. Então a outra alternativa também é você ter um tempo muito bom na maratona. Vamos imaginar que você corre uma maratona para 2 horas e 30, 2 horas e 40. Então você entra como qualify, que eles chamam. Ou seja, você tem um tempo muito bom de maratona, você merece participar disso. E você envia o seu tempo para lá e eles vão liberar a inscrição para você. Você vai pagar e vai participar.
Como nós não estamos correndo rápido, somos pangarés, como a gente fala, então a gente paga a inscrição ou então participa do sorteio das vagas remanescentes. Então é assim que funciona. Ou você paga para uma agência, que a agência vai conseguir para você a participação garantida, ou você participa do sorteio, ou você tem um Qualify. Então, as 6 maneiras de você participar das Six Majors. Bom, vamos falar sobre Berlim? Beleza, vamos falar sobre Berlim. Vamos começar pela logística. Se você pretende correr Berlim, eu indico você comprar um voo antecipadamente para que você não chegue na semana da prova em Berlim, chegar com alguns dias antes, ou quem sabe até uns 10 dias antes. Por quê? Berlim, na Alemanha, que é a capital da Alemanha, ela tem um fuso horário diferente do Brasil, 5 horas de fuso, ou seja, são 5 horas a mais. Se em Berlim são 10 horas da noite, no Brasil são 5 horas da tarde, isso? 17 para 22, isso aí, 5 horas da tarde. Então imagina só você querer chegar em Berlim na quinta-feira para pegar o kit para você correr no domingo. É muito difícil, você vai sentir um jet lag. Inclusive já escrevi aqui no canal explicando o jet lag. É uma sensação de cansaço, um desconforto muito grande. Então o ideal é você comprar um voo antecipadamente, chegar dias antes na cidade para se aclimatar. Até porque, se você não lembra, no Brasil, nesse período, em fim de setembro, é a primavera pro verão e em Berlim é o outono pro inverno. Então, no Brasil está muito quente, a temperatura está na faixa de 30 e poucos graus e em Berlim está na faixa de 11 graus. Então, imagina, 5 horas de fuso e mais todo aquele frio de Berlim em você. Então, toma muito cuidado quanto a isso. A dica também que eu daria é para você fazer uma conexão em Lisboa, porque Lisboa tem um fuso horário do Brasil com apenas 4 horas, então você vai já aclimatar um pouco em Lisboa. Vai falar o português, que é uma língua simples de se entender. Não é o português do Brasil, mas é o português de Portugal, é muito simples de entender, não muda nada. Então você vai se aclimatar primeiro em Lisboa, é a dica que eu daria, faz uma conexão em Lisboa, que é muito mais fácil fazer uma conexão em Roma, na Itália, ou fazer em outro país, ou na Inglaterra ou na França, enfim. É muito mais fácil fazer uma conexão em Lisboa. Então, comprando voos pela TAP, você faz uma conexão em Lisboa, fica alguns dias aqui e depois sim você vai para Berlim. A entrega de kit começa lá na quinta-feira, à tarde, então você não precisa se preocupar que você pode chegar bem antes para retirar o seu kit sem aquela correria normal de retirar o kit apenas no sábado. Essas grandes maratonas geralmente eles têm um prazo muito maior. A logística, falando da logística então. Passagem aérea, passou por Lisboa, tudo tranquilo. Tem uma dica de um hotel muito bacana aqui, tem uma rede hoteleira próxima do aeroporto de Lisboa. Você vai a pé, ou seja, hotel do lado do aeroporto. Você pode ver no mapa lá, ou me pedir aqui que eu passo para você a lista de alguns hotéis que tem ao lado do aeroporto de Lisboa. Então imagina que beleza, que facilidade. Inclusive eu estou hospedado nele. Eu saí do aeroporto, caminhei 3 minutos e estou aqui no hotel. E não precisa nem atravessar a rodovia, é na rua mesmo. Legal, né? Então, a outra dica referente à logística é que chegando no aeroporto de Berlim, no Tegel, o nome do aeroporto deles lá é Tegel, TXL é o símbolo dele, o logo. Você vai precisar sair daquele aeroporto por meio de ônibus. Por que por meio de ônibus? Porque o Uber não pode pegar as pessoas lá, o Uber só deixa as pessoas lá, ele não pega. Se você pedir o Uber lá, pelo Wi-Fi, ele não chega até o aeroporto, ele só deixa as pessoas lá, então você é obrigado a pegar a linha. Eu utilizei a linha 109, você compra o seu ticket no ponto de ônibus mesmo, que fica ali junto ao aeroporto, você compra o seu ticket no totem que tem lá, você pode pagar ou em moeda ou em cartão de crédito. Lembrando que eles aceitam Visa e Master, e tem uma certa resistência com a American Express. Então, se você vai levar o cartão de crédito, eu indicaria você levar seu Master ou seu Visa. Seguindo aqui, comprou seu ticket lá, entrou no ônibus, tem que validar. Então, você insere ele lá, valida, o motorista valida para você e você segue viagem. Em torno aí de menos de 3 euros. A viagem para você sair do aeroporto e chegar até o centro da cidade, ou pelo menos sair de lá do aeroporto e definir depois sua vida por meio de Uber. Wi-Fi tem no aeroporto, é gratuito, é bom.
A dica que eu daria para você é procure Wi-Fi em Starbucks. Starbucks, cafeteria, você toma um cafezinho lá e aproveita o Wi-Fi. Porque assim que você sair do aeroporto e entrar na cidade, nem sempre o Wi-Fi é de fácil acesso. Em estabelecimentos comerciais que existe o Wi-Fi, você tem que pedir, não está lá como no Brasil, que é muito fácil, tem uma placa escrito Wi-Fi lá. Tem estabelecimento comercial que você chega lá e pergunta se você tem Wi-Fi, e eles falam, não tem Wi-Fi aqui. E aí você fica sem acesso à internet. Porque o acesso à internet free, o Wi-Fi na rua, como a gente está acostumado, não é comum lá, não é comum. Se você vai levar o seu telefone do Brasil e você vai ativar o seu 3G para utilizar a internet fora do Brasil, ok, tudo bem. Você vai pagar aí na faixa de, acredito que, R$ 40 por dia para utilizar o seu 3G na Alemanha. Eu acredito que seja isso. Se você vai utilizar o Wi-Fi, então você vai ter que estar pedindo em alguns restaurantes e nem todos têm. E geralmente tem que fazer um cadastrinho lá e tal. É aquele tipo de coisa que a gente não está muito acostumado a fazer. No Brasil a gente chega e clica no Wi-Fi e coloca a senha e tá tudo certo. Então você vai ter uma certa dificuldade. Na retirada de kit lá, inclusive, quando você for para a retirada de kit, lá no desativado aeroporto Tempelhof, o nome dele é Tempelhof, onde foi a retirada de kit, não tem Wi-Fi. Então você tem que levar impresso o seu comprovante de inscrição ou até mesmo no seu celular já baixado aquele PDF, porque vai chegar lá, você não vai ter acesso à internet por meio de Wi-Fi. Caso se você tem o 3G, 4G no seu celular que você comprou para utilizar internacionalmente, mas não tem um acesso lá. Então já fica a dica para você. Leve tudo o que precisa. E uma outra dica, é muito importante você levar, além do seu comprovante de inscrição lá na retirada de ticket, você também levar o seu passaporte. Eles pedem o seu passaporte para tudo, você passa por várias etapas. Para ter uma ideia, a retirada de kit eu demorei em torno de 1h30 em média para retirar o meu kit, sendo que eu não passei em loja nenhuma, eu só passei por todas as etapas e retirei meu kit. Que o kit, na verdade, só tem o número do peito. E essa wristband que eles chamam, wristband, que é essa pulseirinha aqui, ó. Se você ver, essa pulseira tá soldada. Ó, eles soldam com calor ela, para que justamente ela seja intransferível. Aquela bagunça que a gente faz no Brasil de ficar passando o número do peito um pro outro para correr prova, lá não rola na Berlin Marathon. Por quê? Eles vão te entregar o teu número de peito e vão colocar isso aqui em você, essa wristband. Ela é bem apertada e ela é queimada com calor aqui, então você só vai conseguir entrar no brete de largada da prova se você tiver isso aqui e o número do peito. Não basta só ter o número do peito, não basta. Porque no Brasil já teve até gente que copiou o número do peito. Foi lá e copiou, tirou uma cópia colorida e colocou e foi correr uma prova. A gente sabe que isso acontece no Brasil, infelizmente. Lá na Alemanha, para evitar qualquer tipo de fraude, então eles te dão o número do peito para você e também colocam isso. Você não vai entrar no brete se não tiver isso. Então, dica para você, leve impresso o seu comprovante de inscrição, porque lá é muito difícil de você conseguir acesso à internet, e leve seu passaporte para que passe por todas as etapas e você receba sua wristband, que é esse paninho aqui, e mais o seu número do peito. Darla, tem camiseta finisher? Não, não tem camiseta finisher. Darla, tem camiseta da prova? Não, não tem camiseta da prova. Você paga por uma inscrição que só tem a inscrição mesmo, que é o seu número do peito. E se eu quiser comprar, tudo bem, 30 euros. 30 euros a camiseta da prova e mais 30 euros a camiseta finisher. 60 euros. 60 euros, se você calcular em torno de 5 reais, custa 1 euro. 1 euro custa 5 reais. Você vai gastar com cada camiseta 150 reais. Camiseta da prova, 150 reais. Camiseta finisher, 150 reais. 300 reais para as duas camisetas. Muita gente comprou. Eu não comprei. Eu uso as camisetas da DSX. Eu uso as camisetas das pessoas que eu gosto. Então, não comprei. 300 reais por duas camisetas da Adidas. Tem gente que vai querer, vai gostar, é lembrança. Tá, é uma camiseta da marca Adidas, que foi esse ano a patrocinadora, onde tem escrito Berlin Marathon. Achei muito simples, 300 reais para duas camisetas. Mas se você ficar a seu critério, caso você queira comprar para guardar de lembrança, para dar de presente para alguém, enfim, fica a seu critério. 60 euros pelas duas. Você pode comprar ela durante a sua inscrição, quando você fizer a sua inscrição,
ou então lá na feira você também pode comprar a sua camiseta. Isso eu estou falando da feira. Quero falar da logística. Outra coisa muito legal da logística é que você pode se deslocar por Berlim por meio de metrô, de trem. Eles têm trem que passa por cima da via ou metrô que passa subterrâneo. Tem os dois lá, uma linha, uma malha viária muito grande. É como São Paulo, talvez até maior que São Paulo. Você paga em torno de 2,80 € para você ter acesso. E olha que bacana, muito interessante esse dado. Você não precisa passar em catracas. Nos Estados Unidos, no metrô de Nova York, você passa numa catraca. Na Alemanha, você não precisa passar numa catraca. Simplesmente você entra na estação e você vai até a plataforma. Isso mesmo, da rua, você tem acesso da rua à plataforma do trem ou do metrô já direto. Não há seguranças, não há fiscais, apenas câmeras de segurança. Você mesmo é responsável pela compra do seu bilhete no totem que existe ali e você mesmo é responsável pela checagem do seu bilhete para verificação antes de entrar no trem, no metrô. É muito importante essa informação, porque se você chegar da rua e entrar direto, você pode ter um problema muito grande com a polícia local. Eu não indicaria você tentar esse tipo de problema por causa de 2,80 €. Então a dica é, veio para a rua, entrou na plataforma, compra ali no totem seu bilhete, você pode pagar em moeda ele ou no cartão de crédito, inclusive está escrito em alemão, em várias línguas, em francês, em inglês. Você vai lá em inglês e compra lá o ticket que você vai rodar em Berlim. Só para você ter uma ideia, o mapa ele funciona mais ou menos assim. Tem um mapa grande e aí dentro tem os micro-unidades. Se você vai andar na Berlim, nas extremidades de Berlim, é A, B e C. Se você vai entrar só no centro de Berlim, é A e B. Então lá vai ser A e B, vai ter o mapinha A e B. Se você vai andar só em A e B, ou A e B e C. O A e B, obviamente, é mais barato, porque você só vai andar no centrinho de Berlim ali. E A, B e C é onde você vai pagar mais caro para rodar um pouquinho mais. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando eu fui buscar o kit, a gente anda por A e B, eu paguei 2,80 €. Quando nós fomos visitar uma cidade ao lado chamada Potsdam, que é uma cidade já que fica nas extremidades, onde o trem atende lá, a gente já pagou na faixa, se eu não me engano, de 5 € a viagem. Então já ficou um pouquinho mais caro porque ela vai para as extremidades. Então é isso, você compra o seu ticket, ele vai imprimir na maquininha e você valida ele num carimbador que tem ali ao lado mesmo. Muitas pessoas fazem isso e você vai fazer também. Isso é questão da logística. Então você consegue se deslocar por vários pontos da cidade por meio de metrô e de trem. É muito seguro, muito rápido, as estações são muito próximas umas das outras. Inclusive, algumas vezes eu caminhei de uma para outra, a pé mesmo, porque elas são muito próximas e funciona super bem. Você não vai encontrar muito luxo no metrô, não. Quem está acostumado com o metrô da Paulista lá, vai até ficar um pouco assustado, porque o metrô deles é bem simples. Não há nada demais, não há nada de luxo, mas funciona super bem. Inclusive lá aparece os horários certinho, quando é que ele chega. Quem está acostumado a pegar o metrô na Paulista sabe que é muito igual ao da Paulista lá. Ainda sobre a logística, se você vai utilizar o Uber lá, então como eu falei, o maior problema é o acesso à internet, mas o Uber funciona super bem. Viagem mínima lá na faixa de 8 € mais ou menos, você sempre tem que calcular vezes 5, que o euro está na faixa de R$5. Então, o Uber funciona super bem. Além disso, as linhas de ônibus atendem super bem também. Para a gente sair do hotel e ir em direção ao aeroporto, a única linha que atende o aeroporto é essa linha 109. Então, a gente pegou lá numa avenida muito famosa que se chama Kurfürstendamm, um nome difícil, Kurfürstendamm. Ela sai uma linha chamada 109 que leva até o aeroporto. Então não tem metrô até o aeroporto. Se você pretende ir para o aeroporto, só tem duas opções sendo do seu hotel. Ou você pega um Uber ou você pega um ônibus. Não tem metrô para o aeroporto. O que vai ter é o que? Se você estiver num hotel próximo ao metrô, você vai pegar o metrô para descer próximo à linha de ônibus, do ônibus você pegar e ir até o aeroporto. Mas se você for para uma agência de viagens, fica muito fácil, eles organizam isso muito fácil para você, né? Ou até mesmo quando vai correr uma maratona dessa aí, existem centenas de corredores no hotel, divide o Uber lá e vai numa boa. Essa é a logística de Berlim. Falando ainda sobre língua, cultura, eles falam em Deutsch,
em alemão, em Deutsch, que eles costumam falar, ou em inglês. Os jovens falam inglês super bem, você entende super bem o inglês dos jovens lá, é super, super fácil de entender. Os mais antigos, as pessoas mais velhas, eles já têm uma certa dificuldade com o inglês. Lembrando que nem todos eles gostam de falar inglês, né? Primeiro porque a língua materna deles é o alemão, e segundo porque passaram por várias guerras, inclusive uma das guerras que teve foi contra os Estados Unidos da América. Então, eles não fazem questão de falar inglês. Então, inclusive eu fiquei até assustado. A gente foi em alguns pontos de informação, onde diz lá informações, e eu chegava lá e perguntava em English, please. Pedindo uma informação em inglês, por favor. Ele, não, só em Deutsch. Ou seja, o cara trabalha na central de informações, só fala em alemão. Então não tem como dar informação, né? Então essa é a grande sacada, é você tentar melhorar seu inglês, caso você queira se deslocar pela cidade um pouquinho mais e pegar e fazer uns passeios. Em alguns monumentos, é muito comum em alguns monumentos estar escrito em alemão e inglês, então você vai conseguir ler tranquilamente. Não espere achar lá nada escrito em português, não espere encontrar nada escrito em espanhol. Isso você não vai encontrar. Poucos países falam português e não há nada escrito em espanhol lá. Então, você vai encontrar ou em alemão, ou em francês, ou em inglês. E geralmente o inglês que eles utilizam é o inglês da Inglaterra. Se você está acostumado com o inglês americano, você vai entender tudo bem, mas tudo é meio voltado para o inglês da Inglaterra. Outra coisa que você vai ficar bem, digamos assim, perplexo, é o termo que eu usaria, é como eles vivem nos anos 90. É como eles vivem nos anos 90. Como assim vivem nos anos 90, Arla? Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão mais velho, ele vestia aquelas roupas que eles vestem roupas dos anos 90, calça jeans mais folgada. Meu irmão usava uns tênis dos anos 90 que eu vejo lá que eles usam esse tipo de tênis lá dos anos 90. As bicicletas que eles utilizam lembram muito as bicicletas do Brasil dos anos 90. Então imagina, eles andam com bicicletas dos anos 90, com roupas dos anos 90. É muito comum ver pessoas lá com roupa de veludo, aquelas jaqueta jeans com pelo de ovelha. Isso era coisa dos anos 80 e 90 no Brasil. Calça folgada, calça jeans bem folgada, meninos usando calça jeans bem folgada, os meninos usando uns tênis que, sei lá, lembrei até do tênis do M2000, olha só. Uma coisa muito louca. Então é muito comum você ver as pessoas se vestindo dessa maneira, assim, uma maneira assim de ser radical. Lembrando que a Alemanha passou por duas guerras. A Primeira Guerra Mundial ela foi protagonista, a Segunda Guerra Mundial ela também participou diretamente, e depois da Segunda Guerra Mundial teve divisões lá, e aí houve então a divisão do país, e não só do país, a divisão do país, teve a divisão da capital, que é Berlim. Berlim foi dividida pelo Muro de Berlim, famoso Muro de Berlim. Então, tiveram uma divisão na capital deles. Na capital, em Berlim, teve a divisão do muro. O muro não foi a divisão do país. O país foi dividido, tudo bem, foi dividido. Mas a divisão do muro foi em Berlim. E essa divisão de muro durou 30 anos, dos anos 60 até os anos 90, até 89, quando caiu isso. Imagina, eu estava na primeira série da escola, quando caiu o muro de Berlim. Então o país ainda está se estruturando e a gente ainda vê as cicatrizes. É muito claro e evidente as cicatrizes de tudo isso que aconteceu com a Alemanha. Está lá ainda na cultura, no modo de se vestir, no modo de andar, no modo de se comportar. Dificilmente você vai ver um alemão dando gargalhadas na rua, dificilmente você vai ver alguém lá em Berlim fazendo festa, fazendo zoeira, como a gente está acostumado a ver isso no Brasil. Eles são muito quietos, são muito comedidos e, inclusive, alguns supermercados não abrem domingo. É muito comum você ver os supermercados fecharem cedo e no domingo não abrir. Então, se você vai estar lá, já fique acostumado com esse tipo de cultura. É uma cidade muito quieta, muito pacata, muito silenciosa. Você não vê barulho de pássaros, você não vê barulho de pessoas caminhando na rua. Poucas pessoas caminham na rua. E essa é a Berlim, da Berlim Marathon que você vai participar. Trazendo alguns pontos que a gente visitou lá, no aspecto cultural, sem falar da prova. Eu vou falar da parte técnica, mas agora eu vou falar da parte cultural. A gente visitou o Muro de Berlim. Tem ainda lá o Muro de Berlim ainda, e algumas partes ele está intacto. Ele está, como é que a gente pode falar? Ele está para visitação, apenas para visitação. Então tem algumas partes do Muro de Berlim lá que
que ele está para visitação. Você pode tirar fotos e tal, tem explicações lá do que foi o Muro de Berlim. Existe lá também que a gente foi Topografia do Terror, onde conta um pouco da história do que aconteceu com o nazismo na Alemanha. Para quem não sabe, para quem não lembra, sabe, todo mundo sabe, mas tem gente que não lembra. Isso aconteceu de 1933 até 1945, que foi o período do Terceiro Reich, do Hitler, 33 a 45. Inclusive, dentro desse período, aconteceu uma Olimpíada em Berlim, incrivelmente. Aconteceu a Olimpíada de 1936 em Berlim. Então, esse período aí é o período lá que eles fizeram um museu lá chamado Topografia do Terror. E a gente visitou lá e aparece bastante coisa sobre o nazismo. E uma coisa legal também da Alemanha, pelo menos em Berlim a gente viu isso, que o nazismo foi uma coisa ruim que aconteceu lá, morreram milhares de pessoas, só que eles não negam isso. Eles não negam e eles mostram como um sinônimo de uma intolerância, uma burrice, uma coisa ruim que aconteceu, mas tem que ser lembrado para que isso não se repita nunca mais. Então, apesar de tudo que aconteceu de ruim, eles não escondem e mostram como quem diz assim, ó, isso aqui aconteceu aqui, tomara que isso nunca mais se repita. Então a gente visitou a Topografia do Terror, visitamos pedaços do Muro de Berlim, que são coisas em períodos distintos. O período de Hitler foi de 33 a 45, o Muro de Berlim foi foi dos anos 60 aos anos 90. O Hitler nem existia mais há muito tempo. A gente também visitou uma guarita que tem lá ainda, tempo dos muros de Berlim, existia guaritas de monitoramento por parte da União Soviética. E aí tem lá na rua Erna Berger, a gente visitou uma guarita lá que está ainda lá intacta, a guarita que fazia o monitoramento do Muro de Berlim. O Muro de Berlim tinha mais de 100 quilômetros, então imagina, tinha vários guaritas, mas essa aí está intacta lá para que você possa ver. A gente visitou também a cidade de Potsdam, que eu falei para vocês, que fica ao lado de Berlim, uma cidade bem pacata, mas foi a cidade dos reis. Então, moravam os reis ali que dominaram nos períodos germânicos lá, antes ainda, muito antes de Hitler, muito antes ainda de tudo. A Alemanha era um conglomerado de reinos, alguma coisa desse tipo assim. Então, lá onde os reis moravam lá em Potsdam. Você pode estudar melhor sobre isso aí, eu não sei falar muito sobre essa parte aí. Quero me focar em outras coisas aqui. Bom, enfim. Então, falei de logística, falei da cultura, você vai encontrar certa dificuldade com isso, mas também é muito legal. Quanto à questão da alimentação lá, eles costumam comer, na minha opinião, muito mal. Eles comem muito pão, muita gordura, muita salsicha, muita linguiça. Você pode comer bem lá? Pode. A maioria dos restaurantes lá é à la carte, você vai pagar aí na faixa de mais ou menos 30 euros num prato simples, se você não bebe. Se você bebe, vai um pouquinho mais. Inclusive lá tem bastante cervejas, centenas, milhares de marcas de cerveja. Então você vai sempre pagar na faixa de 30 euros aí em qualquer restaurante. Eu vi que tem muito restaurante italiano lá, então se você gosta de comer massa, tem muita massa lá, mas é sempre nessa faixa aí de 30 euros. Então se você quer calcular quanto é que você vai gastar lá, calcula isso aí. Mais ou menos, se você vai almoçar e jantar, 30 euros por almoço ou por jantar. O seu café, você vai comer frutas lá. Se você vai levar as frutas, você vai comprar frutas lá, né? Você tem que comprar frutas lá. Existem lá nos supermercados. Fruta lá é caro. Eu fiquei perplexo. Fiquei bem assustado com o valor das frutas. Para ter uma ideia, banana custa 1 euro uma banana. Alguns lugares eu vi até algumas frutas mais em conta, mas a banana que a gente está tão acostumado a pagar tão barato no Brasil, lá uma banana custa 1 euro. Uma banana custa 5 reais. Então valorize as frutas aí que você tem que comer. A gente tem que comer de 3 a 5 frutas por dia. E no Brasil tem gente que não come isso, prefere comer alguma coisa que não seja uma fruta. Coma frutas, de 3 a 5 por dia pela sua saúde. Na Europa, uma banana custa 1 euro. Tinha outras frutas lá, maçã eu paguei também, se eu não me engano, paguei 1 euro uma maçã. Então é só para você ter uma ideia. Então o café da tarde você vai fazer isso, é bem tranquilo. Café no Starbucks, a maioria dos cafés eu tomava no Starbucks, pagava na faixa também de 2 a 3 euros um café no Starbucks, um café grande no Starbucks. Então calcula aí sempre por 5 reais. Café no Starbucks na faixa de 2, 3 euros, uma maçã 1 euro, uma banana 1 euro. E nos restaurantes aí na faixa de 30 euros se você não come muito e se você não bebe.
A gente foi num restaurante onde a gente comeu bem simples aí, fácil, 50 euros. Não é muito difícil de gastar isso em Berlim. Falando ainda sobre agora a parte técnica da prova. Maratona de Berlim é uma maratona fria, é uma maratona plana. Se você vai correr ela, você tem que trazer luva, touca, a temperatura é na faixa de 10, 11 graus, com uma sensação térmica até um pouco mais baixa. Então dá para sentir aí um friozinho de 6, 5 graus. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou gaúcho, já senti muito frio em Porto Alegre e no interior. Então 5, 6 graus de sensação térmica, mas lá no termômetro tá marcando 10, 11. Leva a touca, leva a luva. Eu corri com uma segunda pele, uma hash que a gente tem. Indo para a largada, levei um agasalho a mais e corri com uma calça térmica de corrida. Se você está acostumado a usar a calça térmica, tudo bem. Senão você utilize a bermuda que você tem costume de utilizar. Na prova, eles oferecem água na temperatura ambiente. Não é em garrafa, é em copos. Não há isotônico na prova. A gente está tão acostumado no Brasil a correr com isotônico. Não há isotônico na prova. Ofereceram gel de carboidrato em alguns pontos, mas eu sempre levo meus gels de carboidrato. Eu gosto de usar GU, eu usei o GU. Eu gosto de usar paçoquinha, eu levei umas paçoquinha, mas senti vontade de tomar um isotônico lá e não tem isotônico. Então senti vontade, a lembrança de correr no Brasil de a gente tomar isotônico, mas lá não tem isotônico. Então a dica para você é: leve todos os suplementos, porque lá é água na temperatura ambiente. As placas de quilômetros marca de quilômetro em quilômetro, então você não precisa se preocupar. Não é em milhas, é em quilômetros. A gente está acostumado no Brasil, as marcações são em quilômetros, então lá a marcação é em quilômetros. Cada quilômetro tem uma plaquinha lá marcando. Ainda sobre a prova é totalmente plana e fria. Então, se você não está acostumado a correr no plano, você vai cansar. Então, a dica que eu dou, e eu escrevi sobre isso, inclusive, lá, essa semana eu vou postar para vocês, que você deve adaptar o seu corpo o mais rápido possível a correr no plano. Nada de pegar ladeira, nem de subir e nem de descer. Se você vai correr Berlim, você tem que se preparar para correr plano. E por isso que a gente bate tanto na tecla da preparação específica para uma prova. Se você começa a correr prova que sobe, que desce, que sobe, que desce, e aí vai correr Berlim, você vai sofrer as consequências. Então, se você quer correr Berlim, correr bem ela, tudo bem. Tem que treinar somente no plano para que você corra no plano, porque são 42 km correndo plano, ou seja, é uma corrida contínua o tempo todo, não há oscilação, é muito pouco, a oscilação é mínima, a mínima, você não tem ideia. Então, por exemplo, se corre São Paulo, se você vai treinar na USP, você tem que correr só na parte de baixo ali na raia, você não pode ficar subindo lá na Rua do Matão, você tem que correr somente na parte de baixo. Se você corre em Porto Alegre, no litoral, tudo bem, é plano, mas nada de pegar ladeira, senão você vai cansar. São 42 quilômetros correndo no plano e no frio. Essa é a característica da Berlim Marathon. Uma outra coisa também, as largadas são em ondas, então, de acordo com a sua inscrição, vai aparecer lá as ondas, você tem que respeitar suas ondas, você vai ter o seu brete de entrada lá, e eles respeitam muito isso. E a primeira largada começa às 9h15 da manhã. 9h15 da manhã é a primeira onda, e a última onda, se não me engano, é 10h15. Então as ondas vão saindo progressivamente. Nessa prova também tem a corrida, tem a handbike e a handcycle, que é aquela bicicletinha que a galera que tem necessidades especiais lá usa. Tem então também isso aí. Eles também colocam na corrida a galera do skate e a galera do patins. Olha que bacana isso, galera. Tem corrida de patins lá também dentro da Berlim Marathon. O que eu fiquei triste de saber é que não tem meia maratona, tem apenas a maratona, ou seja, não tem 21 km, caso você tenha alguém que vai com você e queira participar, não tem 21 km, só tem a maratona. O que tem lá, que é muito legal, é o Breakfast Run. E eu botei aqui no canal um vídeo exclusivo mostrando tudo que tem na Breakfast Run. Confere aqui no canal. É a corrida de 6 km que sai lá de uma escola e chega no Estádio Olímpico de Berlim. Esse mesmo Estádio Olímpico que eu falei para vocês que sediou os Jogos Olímpicos de Berlim em 1933, no período do Terceiro Reich do Hitler. Então, a Breakfast Run acaba lá nesse
estádio que é muito bacana, um estádio olímpico, inclusive é a sede hoje do Hertha Berlim, que é o time de futebol alemão, inclusive que é o maior estádio de lá, com capacidade para até 70 mil pessoas. Sediou inclusive a final da Copa do Mundo. Copa do Mundo na Alemanha, a final aconteceu lá. É um estádio bem simples, nada demais, a gente não vê um estádio muito tecnológico, você não vê um estádio como a gente está acostumado a ver no Brasil, nos Estados Unidos, com uma certa modernidade, é um estádio ainda preservando e mantendo toda a estrutura dos anos 30, só que está lá intacto, funcionando, tudo bem, tudo certo, banheiros limpos, tudo certo. Com todas as cadeiras, se não me engano é azul, do Hertha Berlim, show de bola. Funciona super bem. Então essa Breakfast Run, ela sai de uma escola ali próxima e chega ali, tem 6 quilômetros. Eles falam que é o desfile das nações, então bandeiras mesmo colocam lá que bandeiras são muito bem-vindas, de países, de nações, de cidades, de equipes, enfim, tudo isso é muito bem-vindo e a gente realmente vê isso. Lá para comer tem água, café, chocolate, iogurte, tinha maçã, banana. Imagina, maçã e banana é caro, você pode ir lá e comer, né? É gratuito. Maçã, banana e bastante pão, bolo, para quem gosta disso aí, tem bastante também lá. Tudo gratuito, é free, é aberto a todos, todo mundo pode participar, não tem problema nenhum. Essa é a Breakfast Run, a ideia deles é fazer uma festa com todo mundo, fazer uma festa das nações para que todo mundo participe. Não tem medalha, não tem tempo, é como se fosse uma espécie de treinão. Eles dão a largada lá na escola, lá na frente da escola, sai todo mundo correndo, festejando, dando risada, e aí chega lá no estádio lá, dá uma volta olímpica dentro da pista do estádio olímpico, dá uma volta completa, e aí passa num pórtico lá que tem, inclusive postei foto aqui no Instagram, passa no pórtico lá dentro da pista do estádio do Hertha Berlim, do estádio olímpico de 36, e aí você finaliza lá no estacionamento onde tem comida e bebida à vontade. Darley, para sair lá depois do Breakfast Run, muito fácil. Tem uma estação de metrô, como eu falei para vocês, o metrô lá atende. O metrô te leva até o centro da cidade de novo. Você tem que pagar, obviamente, os 2,80 €, mas tem lá a estação do Estádio Olímpico Jesse Owens. Rapidamente você consegue, então, ao lado do estádio, sair ao lado do estádio ali, pegar o metrô na estação Jesse Owens e ir novamente para o centro de Berlim descansar. Até porque a Breakfast Run acontece no sábado. E lembrando que a prova é no domingo, então você tem só mais algumas horas para descansar para poder chegar até a sua largada. Só para ter uma ideia, a estação mais próxima, se você vai para a Maratona de Berlim, saindo do seu hotel, a estação mais próxima que você deve descer é na Brandenburg Tor. Essa é a estação mais próxima da largada. E você vai caminhar pra caramba aí. Em torno de mais ou menos aí uns 30 e poucos minutos até você chegar no seu bloco de partida. Então não esquece, estação mais próxima de metrô para você chegar na largada é a Brandenburg Tor. Desceu na Brandenburg Tor, ok, você vai caminhar pra caramba lá até você chegar no seu bloco de partida. Mas você só vai conseguir acessar se você tiver a sua wristband e o seu número do peito. Beleza, desci na Brandenburg Tor, nome dessa estação, que inclusive é no portão de Brandemburgo, o famoso portão de Brandemburgo. Desceu ali, caminhou, chegou até seu brete. E depois, como é que eu encontro um familiar? Existe um local chamado Family Meeting, ou seja, reunião da família, onde tem uns totens lá com letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. Tem todas as letras lá. Tem uns totens lá com uma placa bem grande. Você vai pedir para sua família esperar lá. Isso aí fica no lado externo, com acesso livre para todas as pessoas. Então sua família fica esperando ali você. Mas como é que a minha família vai saber qual é onde eu tô? Combina com ela. Eles sempre orientam o quê? Por exemplo, meu nome é Darlan Souza. Então, pega o teu último sobrenome e a primeira letra. A minha é S, Souza. A sua família fica ali na letra S, esperando você, mais ou menos calculando seu tempo de prova. A família fica ali no S, assim que você terminar, você vai receber seu poncho, vai descer lá, pegou seu poncho, pegou sua medalha, vai contornar, vai sair e vai até o meeting, o family meeting, meeting family, e
estará lá no S a sua família esperando você mais ou menos no período que você marcou com eles. Por exemplo, eu sabia mais ou menos o tempo que eu ia fazer, eu combinei, e o pessoal me esperou ali naquele lugar, na letra S, que é o de Souza, mas tem todos. Vamos dizer que meu nome fosse, sei lá, João Carvalho, então eu ia pedir para minha família esperar no C. É muito simples, muito simples. Sobre o poncho, Darlan, é aquele famoso poncho que todo mundo gosta de lacrar, usando aquele poncho lá, o poncho térmico. Tem duas opções. Se você escolher o guarda-volume, se você quiser colocar as coisas no guarda-volume, você não ganha o poncho. Para você receber o poncho, você não pode utilizar o guarda-volumes. Então você vai para a corrida, por exemplo, eu gosto de receber aquele poncho. Então eu vou para a corrida levando somente o que eu vou comer. Eu levo uma banana e uma água. Chegou lá. Antes da largada, eu como minha banana, jogo minha água fora. Pronto, não larguei nada no guarda-volume. Não levo celular, não levo nada. Para que depois que acabe a prova, eu possa então receber a minha medalha tranquilamente e colocar o meu poncho e tudo resolvido. Então, a dica para você é, se você quer receber aquele poncho, aquele famoso poncho que o Maratona de Nova York também tem, mas Berlim também tem, é o poncho térmico, você tem que não utilizar o guarda-volume. Se eu não me engano, também tem a opção de você comprar o poncho e utilizar o guarda-volumes. Mas se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas era entre 30 e 50 euros o poncho. Então eu preferi não pagar 30 e 50 euros para usar o guarda-volume e ganhar o poncho. Ganhou o poncho, ganhou medalha, family meeting, se encontrou com todo mundo lá, é festejar. Aí quem gosta de beber cerveja, depois que você recebe o poncho e a sua medalha, inclusive tem cerveja lá gratuita para beber. Eu vi, pelo menos que eu vi, posso estar enganado. Eu vi somente cerveja sem álcool liberado. Somente cerveja sem álcool liberado. Pode ser que tenha cerveja com álcool liberado, eu não vi. Se alguém falar, tudo bem aqui, pode até escrever no canal que você já fez essa prova aqui e conseguiu tomar bebida lá com álcool. Tinha cerveja lá sem álcool liberado. No alcoholic liberado. Free. Então, depois disso é você se alimentar bem, descansar e partir para a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se precisar de mais algum conteúdo, mais alguma informação, a gente vai estar trazendo aqui. Acompanhe o meu canal aqui e no meu Instagram, @darlansouzaoficial. Meu site é darlansouza.com, melhor, darlansouza.com. Lá tem minhas redes sociais, meu Instagram é @darlansouzaoficial. Estou escrevendo também para o site do Keep Running e também para o Go Running Brasil, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos em Chicago daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.